Já que a gente está falando de Natal, a gente vai falar sobre Jesus, porque o Natal se deve ao nascimento de Jesus, a comemoração do nascimento de Jesus. Quem era Jesus? Jesus era um homem santo, mas existe uma coisa chamada santidade. O que é santidade para você? Santidade é lutar contra aquilo que é pecado. Mas por que Deus proíbe o pecado? O pecado é uma coisa que sempre faz mal. Ele vai causar coisas ruins na vida das pessoas. Por exemplo, fumar. A pessoa fuma, faz mal para ela mesma, para a saúde dela, para a saúde de quem está em volta, que vai pegar um bronquite, vai ficar tossindo, alguma coisa, vai afastar de Deus. Embriaguez. Você não consegue ler a Bíblia chapado, porque você vai sentir uma culpa. Quando Adão e Eva, eles pecaram no Jardim do Éden, eles se esconderam de Deus. E é essa distância, esse afastamento que leva a gente para o inferno. Então, quando você lembrar de santidade, lembre-se do seguinte. Quando você lembrar da palavra santidade, lembre-se que Jesus, ele cultivava uma vida que lutava contra as coisas ruins deste mundo, contra tudo que faz mal. O sexo antes do casamento, que é quando você fica com várias pessoas, você machuca elas e se machuca. Embriaguez, pornografia, traição, várias coisas ruins. Porque isso vai ser gostoso na hora, mas vai trazer um futuro ruim. E Jesus quer livrar você de uma vida ruim. E aí você fica distante dele. E é essa distância que leva a gente para o inferno. Então lembre-se disso. Lembre-se do sacrifício dele. Se ele morreu, é porque ele queria te libertar dos pecados. E todos os pecados fazem uma coisa ruim. Como a gente vai se encher? A gente precisa orar e ler a Bíblia todos os dias. E ficar livre de filmes, séries, conversas, ambientes que falam de coisas negativas e coisas sobre o pecado. Porque não adianta eu orar, ler a Bíblia agora e passar o resto do dia ouvindo uma música que fale sobre pornografia, traição, bebedeira. Porque daí eu vou estar alimentando mais a minha carne e eu vou ficar distante de Deus da mesma maneira. Então, se esforce, porque Jesus é o melhor presente. Na verdade, o Natal não é um presente para Ele, mas para nós, porque Ele nasceu e com o seu nascimento, Ele nos religou novamente com Deus. Ele morreu para que nós pudéssemos ter uma vida melhor, uma vida longe de consequências ruins. No céu, só vai entrar quem luta contra o pecado. Porque lá não existe dor, nem morte, nem sofrimento e nem tristeza. E todo pecado causa morte, dor, sofrimento e tristeza. Vou dar um exemplo. Se eu saio ficando com um monte de gente, eu vou magoar alguém. Isso é dor e sofrimento. Se eu bebo, se eu fumo, se eu faço qualquer coisa, isso vai ter uma consequência na vida de alguém ruim. Se eu me embriago, né? Não bebo, mas... A glutonaria também, que é comer demais, vai trazer doença para você. Se você ficar doente, os seus filhos vão ter consequência porque eles vão sofrer. Então, assim, no céu só entra quem luta contra todos os pecados. Porque o pecado ele faz mal para você, próximo, e te afasta de Deus. Que você tenha um Feliz Natal.